Olá, pessoal do terceiro ano B, disciplina Sociologia. Hoje eu vou fazer a correção dessa atividade que eu deixei para vocês na última aula de Sociologia, certo? Nós estamos falando de eleições, de representatividade, poder, e nessa apostila mais especificamente eu decidi escrever sobre a Constituição de 1988, né? Um importante instrumento jurídico, moral e etc., que regula nosso país, a nossa convivência. E aqui eu coloquei todo um contexto histórico, em que momento da história do Brasil a Constituição ela foi aprovada, todas as discussões e a importância, certo? Vamos às questões e aí eu vou aproveitando para revisar o assunto com vocês. Questão 1. Por que a Constituição de 1988 recebeu o batismo de Constituição Cidadã? Então, gente, ela recebeu esse apelido, podemos dizer assim, do Ulisses Guimarães, certo? Que foi o político de destaque na época que presidiu a Assembleia Constituinte, certo? E aí, em 88, quando a Constituição, enfim, foi promulgada, ficou pronta, ele disse isso, que essa Constituição seria, ou melhor, será, a Constituição Cidadã, porque ela recuperaria os direitos de milhões de brasileiros que estavam à margem, que estavam sendo discriminados na sociedade brasileira. Então, por que a Constituição ela recebeu esse nome de Constituição Cidadã? Porque essa Constituição ela trouxe a garantia de direitos, especialmente das minorias, como eu grifei aqui, ó, como o atendimento especial a portadores de necessidades especiais, demarcação de terras indígenas, etc. Então, por esse motivo, por trazer ou ampliar a cidadania a esses grupos, a Constituição recebeu esse nome, de Constituição Cidadã. Questão 2. Qual a importância do político Ulisses Guimarães para a redemocratização do Brasil? Então, gente, eu acabei falando, uma de suas facetas enquanto político foi justamente ter presidido a Assembleia Constituinte, certo? Além disso, aqui como tem nesse box, o Ulisses Guimarães, enquanto presidente do PMDB, lembre que durante a ditadura militar você não tem esse pluripartidarismo que nós temos hoje. Você tinha apenas o MDB, que depois se transformou em PMDB, e a Arena. Então os políticos eles estavam ligados a um desses dois partidos durante o regime militar. Então, o Ulisses Guimarães, em 84, já nesse processo de redemocratização do Brasil, ele teve um papel muito importante durante a campanha das diretas já, ou seja, a campanha que o nome já diz, né? Lutava pela volta das eleições diretas para presidente, governadores e tal. E aí, por isso também ele foi muito importante, certo? Então, no contexto da redemocratização, o Ulisses, ele participou ativamente durante a campanha das diretas já e presidiu a Assembleia Nacional Constituinte, certo? Além disso, o Ulisses Guimarães, durante a ditadura militar, ele foi o principal opositor dos governos militares no parlamento brasileiro. Então, isso é muito importante ressaltar também. Questão 3. No que diz respeito à origem, podemos afirmar que a Constituição de 1988 foi promulgada ou outorgada? Justifique a sua resposta. Observando a linha do tempo das constituições do Brasil e considerando o período histórico em que elas foram adotadas, quais delas foram outorgadas? Gente, isso aqui é uma diferença básica, certo? Quando a gente fala em constituições. Então, nós temos uma distinção básica quanto à origem da Constituição. A Constituição promulgada, ou seja, aquela que foi fruto da participação popular, das discussões, debates, e aí ela foi resultado justamente desse processo todo, tá? A Constituição outorgada, ela foi imposta, ela foi imposta à população que não foi consultada durante o período de sua elaboração. Então, nós tivemos alguns exemplos de constituições outorgadas ao longo da nossa história. Por exemplo, nós tivemos a de 1824, que foi uma constituição outorgada, estabeleceu o poder moderador, ou seja, um poder que era exclusivo do imperador Dom Pedro II. Nós tivemos
A de 1937 também, que foi outorgada, ou seja, imposta ao povo durante o regime do Estado Novo. Nós tivemos a Constituição de 1967, que também foi outorgada. Então, esses são exemplos da nossa história de constituições que foram impostas goela abaixo ao povo, se a gente pode dizer assim. Aqui nós temos os exemplos, ó, pessoal, tá? E aqui as constituições que foram promulgadas, inclusive a nossa Constituição atual, a Constituição mais recente, que é a de 1988. E por fim, questão 4, com base no texto, cite alguns avanços contidos na Constituição de 1988, principalmente no que diz respeito às minorias. Eu já acabei respondendo essa questão para vocês, tá? Vocês podem colocar esse trecho aqui, certo? Quando a gente fala dos portadores de necessidades especiais, dos índios, quilombolas, que são minorias. Infelizmente, ainda existe muito preconceito na sociedade brasileira, falta de políticas públicas que atendam de maneira digna essas pessoas, esses brasileiros, porque eles também são brasileiros. Então, gente, é isso. É uma atividade simples, tá? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo pelo grupo do WhatsApp.